E aí, rapaziada, vamos falar de futebol? Eu me chamo Jorge Barcelos e venho trazendo aqui as melhores notícias de futebol para vocês. E hoje eu tenho notícias aí sobre jogador saindo do Flamengo, empate horroroso de São Paulo e Corinthians e também empate horroroso entre Vasco e Nova Iguaçu. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque me ajuda muito, beleza? Vamos lá, vamos começar primeiro falando do empate horroroso entre Vasco e Nova Iguaçu. Ontem, o Vasco jogou em São Januário contra o Nova Iguaçu. Concordamos? O time do Vasco não é tão bom assim, está se reforçando. E para melhorar a situação, o Vasco ontem jogou com um time mesclado contra o Nova Iguaçu. Final da história, 0-0. Jogo de dar sono. Jogo feio pra caramba. E quem foi o destaque do jogo mais uma vez? O Léo Jardim, goleiro do Vasco. Exatamente isso. Seja contra times considerados grandes, seja contra times considerados pequenos, Léo Jardim sempre é o foco. Por quê? Porque a defesa do Vasco passa ano após ano, continua sendo uma água. A defesa do Vasco é uma água. E se não fosse por conta do Léo Jardim, o Vasco ontem tranquilamente teria perdido de 2-3-0. Porque, sendo muito sincero, eu não lembro do goleiro do Nova Iguaçu fazendo defesas. Eu só consigo lembrar do Léo Jardim fazendo defesas. Ou seja, o Nova Iguaçu ontem poderia ter ganhado tranquilamente do Vasco em pleno São Januário se não fosse o Léo Jardim. Mas tirando isso, o jogo foi horrível. O jogo foi horrível. Cara, que coisa tosca. Pelo amor de Deus. Ah, mas aí você não fala do Flamengo quando o Flamengo também joga mal. Eu falo. Todos os vídeos que o Flamengo joga mal, eu falo. Cara, é complicado. O Vasco ele está passando por uma reestruturação. O Fernando Diniz ele foi bancado no cargo, só que a gente não vê evolução no time do Vasco. Ah, mas jogou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians e foi vice, porra. O torcedor do Vasco tem que continuar pegando no pé. Não tem que ficar pedindo saída do treinador. Porque o Fernando Diniz ele faz o que pode. Tudo bem, não está evoluindo. Não está. Mas o time do Vasco também, o Vasco também não consegue se reforçar. Está se reforçando agora devagarzinho, está colocando aí alguns novos jogadores, só que não pode tomar esse prejuízo que tomou contra o Nova Iguaçu. Uma coisa é o Flamengo com o Sub-20 jogar mal, uma coisa é o Botafogo com o Sub-20 jogar mal, e outra coisa é o Vasco mesclado, com pelo menos 5, 6 titulares, jogar mal contra o Nova Iguaçu, dentro de São Januário. Isso não pode acontecer. Então, sim, o empate do Vasco contra o Nova Iguaçu foi horroroso. E é isso. É aguardar para saber o que vai acontecer nas próximas rodadas. O Vasco tem que ter evolução? Sim, tem que ter evolução. E para mim, na minha visão, foi horroroso. Agora vamos falar aí de um outro empate também que foi muito feio. Corinthians e São Paulo lá na Neoquímica Arena, sei lá, com uns 40 mil torcedores. O jogo tinha tudo para ser muito legal e também foi muito ruim. O Corinthians e São Paulo também foi muito ruim. Teve mais confusão, teve mais bate-boca, teve cartão amarelo, mas teve pouco futebol. O jogo foi 1-1, beleza. O Breno Bidon fez o gol do Corinthians e o Tapia, se eu não me engano, fez o gol do São Paulo. Mas só ficou nisso. Quem tinha que tomar cartão amarelo tomou, igual o Luciano que tomou, outro cartão de novo. As pessoas falam que ele reclama até dele ter nascido. E ficou só por isso mesmo, porque no final das contas, o goleiro do São Paulo, se eu não me engano, fez apenas uma grande defesa. O Hugo, se eu não me engano também, o único chute que o São Paulo deu no gol do Corinthians, o Hugo aceitou. E acabou por aí, filho. Empate horroroso também, 1-1, deu sono, quase que eu dormi umas 2 vezes vendo o jogo. Mas é isso aí, filho. Não tem o que fazer. Início de temporada.
E era todo mundo titular, tá? Tanto do lado do Corinthians quanto do lado do São Paulo. Se eu não me engano, o único jogador do Corinthians que não jogou foi o Memphis Depay, que se eu não me engano, ou ele tá machucado ou ainda tá descansando, não sei qual é a dele. Mas tirando isso, foi todo mundo titular. Lado A e lado B, todo mundo titular. Então o jogo foi ruim mesmo, não tem nem o que fazer. O jogo foi ruim. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de Flamengo só pra gente finalizar, tá? O Iago, zagueiro Iago, que é xerife do Sub-20, está de saída do Flamengo. Ah, por que ele não tem mais oportunidade? Cara, é difícil. A zaga do Flamengo hoje é Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e agora tem o Vitão e também tem o João Vitor, que está ali na frente da hierarquia. E quando é necessário, o Alexandro também faz essa zaga. Então, o Iago, ele não conseguiu fazer essa transição pro profissional como era esperado. E agora ele vai sair. Já tem proposta oficial do Orlando City, tem proposta oficial também do Brentford. Ou seja, tá tudo se encaminhando para o Iago sair. E o Flamengo, ao que parece, vai vender ele por 3 a 4 milhões de euros, ou de dólar, né, se for para os Estados Unidos, e ainda vai ficar com um percentual do jogador. Sendo muito sincero, eu esperava que ele ficasse, mas com todos esses zagueiros de alta qualidade que o Flamengo tem, o melhor no final das contas é vender e pegar aí um percentual de venda futura, ou até, quem sabe, no futuro o cara voltar para o Flamengo, tá? Essas foram as notícias de hoje. Se você curtiu, se você ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário que é muito importante e me ajuda muito, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!